Então vamos lá. A primeira diz assim, essas aqui são as questões da FASAC, né, sobre MEC Pro. O tanque em forma de H mostrado na figura, esse tanque aqui, está cheio de água e aberto na parte de cima. Se D, essa distância D, for igual a 2 metros, considerando a pressão atmosférica, qual é a força exercida pela água, primeiro, na face inferior de A? Então eu marquei aqui a face inferior, a face A, inferior é essa parte interna aqui, ó. Qual é a pressão sofrida aqui, mas ele pede para considerar a pressão atmosférica, né? Então eu começo assim, anotando os dados. Pressão atmosférica é 10 elevado a 5, né? É Pascal. A gravidade é 9,8, a altura é 4 metros, essa altura que vai da face A até a parte alta do tanque. Essa distância aqui, ó, né? E a distância D vale 2. Então, como aqui essa distância que vai da face A até o alto é 2 vezes D, aqui vai dar 2 vezes 2, vai dar 4 metros de altura, essa distância aqui, ó. Tá? E aí eu peguei a fórmula da pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica vai ser, não, a pressão total vai ser a pressão atmosférica mais ρgH, que é a pressão hidrostática, né? A pressão total é a soma de duas pressões, a atmosférica mais a hidrostática. Ele pediu para considerar a atmosférica, por isso que eu estou acrescentando esse PO, que chamei de P0 aqui, que é a mesma coisa que pressão atmosférica, para mim. Então a pressão atmosférica, que é 10 elevado a 5, é conhecido, mais o ρ da água, que é 10 ao cubo, né, vezes 9,8 vezes 4. Fiz essa continha, a pressão total vai ser 1.392 vezes 10 a 5 Pascal. Eu sei que força é peso vezes área, né? Na verdade, pressão é força sobre área. Aí você isola o F, fica P vezes A. Como ele pediu a força, eu substituí a pressão que eu encontrei aqui, multipliquei pela área, essa área vermelhinha aqui, ó, que é 4 por 4, dá 16, multipliquei de 2.227 vezes 10 a sexta. Pronto, matei a questão A, né? Achei a pressão na face interna da superfície A. Na letra B ele pede na face B a mesma condição, ele pede para considerar a pressão atmosférica e quer na parte superior de B, né? Aqui é o A, ó, inferior de A, superior de B, que na verdade ele quer aqui de uma fórmula para outra é a altura, né? A primeira altura estava 4 metros, eu aumentei mais 2 metros, a altura fica igual a 6 metros. E aí eu pego a mesma fórmula. Pressão total é a pressão atmosférica mais ρgH. ρg e H é a pressão hidrostática. O ρ vale 10 ao cubo, o G é 9,8, ele pediu para considerar o G igual a 9,8, em algum lugar eu vi isso. Não me recordo mais. E a altura é 6. Daí fiz a continha, multipliquei por 1.582 vezes 10 a quinta. Essa é a pressão dessa superfície aqui, né? Mas ele pediu a força, né? A parte superior B, aquele que a força na face A, e aí força a pressão vezes área, né? A pressão que eu calculei aqui, multipliquei pela área, que a área de A e B são a mesma área, 16, né? 4 vezes 4, 16, exatamente. E aí encontrei a força de 2.541. A força fica um pouco maior, porque a gente percebe que o B é um pouco mais profundo do que o A. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Na letra C ele diz assim, na letra C, sabendo que o ponto P está submetido a uma pressão absoluta, e o ponto Q também, se subtrairmos os valores de pressão dos respectivos pontos, qual valor obteremos? Por que essa diferença? Bom, pelo que eu entendi, ele quer saber a pressão total do P e a no Q. Ambos estão na mesma profundidade, sob as mesmas condições. Então espera-se o quê? Que as pressões sejam as mesmas, né? Vamos descer um pouquinho aqui para ver. Aí eu calculei essa pressão aqui, ó, aqui embaixo.
E aí a pressão total vai ser a pressão atmosférica mais ρgH. E aí a pressão, a pressão atmosférica é 10 a quinta Pascal, o ρ é 10 ao cubo, né? É a massa específica. O G é 9,8, a seleção de gravidade, e a altura aqui é 10, porque é a profundidade total desse tanque aqui, ó. São 2D mais 1D, 3D mais 2D, 5D. Se cada D vale 2, 5 vezes 2, 10, profundidade é de 10 metros, né? A altura. Fiz a minha continha, multipliquei todo mundo, né? E deu 1.980 vezes 10 a 15 Pascal, a pressão aqui. É claro que aqui, ó, como é o mesmo líquido, na mesma profundidade, nas mesmas condições, vai dar a mesma pressão. Fiz o cálculo aqui só para ilustrar. E eu estou mostrando que as pressões são iguais. Ele pediu para calcular a diferença e eu peguei uma pressão menos a outra, a diferença deu zero. Aqui, ó, a pressão e eu fiz aqui uma justificativa para eles concluir que não deverá existir diferença de pressão, já que se trata de mesmo líquido estando ambos os pontos na mesma profundidade, portanto a mesma pressão. No meu modo de ver, a pressão é a mesma, porque o líquido é o mesmo, a profundidade é as mesmas, as condições que estão submetidas a esses pontos são os mesmos, né? Aqui é aberto, e a profundidade é a mesma, tudo certinho, não tem por que ser diferente. Essa é a minha conclusão. Na segunda atividade, ele diz assim: na concretagem de lajes, vigas e pilares, através de bombeamento, uma tubulação é acoplada no coxo do caminhão-bomba, a qual, com a ajuda de pistões de 15 centímetros de diâmetro, os pistões que impulsionam o concreto para o local desejado, considerando que o concreto tem uma massa específica, a massa do concreto aqui é 2.400 km, que se comporte como um fluido ideal e que o vigamento do cliente esteja a uma altura de 6 metros. Letra A. Qual é a pressão absoluta exercida pelo concreto dos pistões da bomba? Aí eu fiz um rabisco aqui de um caminhãozinho, aqui tem aquele coxo, né? E ele joga, o coxo joga na bomba, tá ligado à bomba que joga o pistão lá fora, o concreto lá para cima. É claro que, teoricamente, eu considerei os 6 metros, mas na verdade os 6 metros parte daqui, ó, da altura da ponta do coxo até o vigamento, é os 6 metros. Ele está desprezando aqui a altura dos pneus do caminhão. Bom, mas na letra A ele pede qual é a pressão absoluta exercida no concreto pelos pistões da bomba. A pressão absoluta, entendo eu que seja a pressão atmosférica, né, mais a pressão hidrostática aqui, porque ele é fluido, é líquido, né? Então é uma soma de duas pressões. A pressão atmosférica é 10 a quinta Pascal, o ρ do concreto é 2.400, o G é 9,8, a altura do qual o concreto vai ser bombeado é 6. Então a pressão deu 2,400 vezes 10 a quinta. Tudo isso aqui deu esse valor. Depois da ponta B, ele pergunta qual é a força que cada pistão exerce para bombear o concreto. Né? A força, na verdade, ó, pressão é força sobre área. Isonomorfo dá força é igual à pressão vezes área. A pressão é essa que eu calculei. A área é de quem vai empurrar o concreto, que é a cabeça do pistão aqui, ó, de 15 centímetros de diâmetro. Calculei a área, né? Eu calculei a área bem aqui, ó. A área é πr ao quadrado. É de 15, o diâmetro é 15, né? O raio é de 7,5. Então, ó, π vezes 15, passei para metro. Ponto 15 dividido por 2 dá ponto 75, né? Ao quadrado, deu esse número aqui, 5.625 vezes 10 a menos 3, porque a área da cabeça do pistão é 1,767 vezes 10 a menos 2. Essa área eu multiplico aqui, ó, pela pressão que vai jogar o concreto para cima e deu uma coisa de 4,26 Newton, ou seja, 1, 2, 3, 4.260 Newton, né? Deu 4,22 Newton de datação científica. Respondido, letra A e B. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, ele diz assim: um objeto de dimensões 060605, comprimento, largura e altura, tem 70% de seu volume submerso em água.
ou seja, 70% abaixo do nível da água, 30% acima, e ele quer saber a massa de água deslocada. Depois ele quer saber a massa total do objeto, né? E o ρ do objeto, a massa específica. Ele faz 3 perguntas. Primeiro ele quer a massa de água deslocada, né? Bom, essa aí é a questão de empuxo, né? A quantidade de água deslocada é, é o mesmo que o peso da água, melhor. O empuxo corresponde ao peso do volume do líquido deslocado. Eu calculo o empuxo aqui e eu sei exatamente pesa o líquido que essa caixa deslocou. É essa a pergunta? Deixa eu ver direito. A massa da água, exatamente, a massa da água deslocada. A massa da água deslocada, né, vai ser o empuxo. Na verdade, o empuxo é o peso. O empuxo corresponde ao peso do volume do líquido deslocado. Aí eu calculei aqui, ó, empuxo é a densidade vezes o volume vezes o G, né? O volume eu calculei aqui, ó, como é uma caixa 665, multipliquei de 1,8 vezes 10 a menos 1 metros cúbicos, o volume da caixa, para mim poder colocar aqui, né? O G, ele pediu para usar 9,8, tá aqui, o G é 9,8, e a densidade eu tirei dessa informação aqui, ó. O problema fala que 70% do volume está submerso. Logo, como a atividade são metros, a sua densidade é 0,7 kg 0,7 kg por metro cúbico, eu coloquei centímetros cúbicos, né? 70% está submerso, significa que 30% está fora, a densidade dele é 70% a densidade do líquido que ele está mergulhado, né? A densidade da caixa é 70% a densidade da água, por isso que ele tem 70% submerso e 30% emerso, né? Aí eu calculei o empuxo, deu 1,235 newton. Só que ele pediu a massa, eu dei aqui em newtons, né? Aí o que eu faço com isso? Sim. Agora eu vou calcular a massa. Aqui é o empuxo, aqui é o peso da água que ele deslocou. A massa vezes a gravidade é a densidade vezes a gravidade vezes o volume. Esses dois aqui eu posso cancelar e ficou massa é a densidade vezes o volume. A densidade é a massa sobre o volume. Ele pediu também a densidade, não pediu? Na letra B, a massa do objeto. Ele pede a massa do objeto, ele pede a água deslocada, a massa da água deslocada, a massa do objeto, né? E o ρ do objeto, que é a massa específica, né? Bom, aqui é a densidade do objeto. A densidade do objeto é 7 vezes 0,10 elevado ao cubo quilograma por metro cúbico, a massa específica, né? O ρ. A densidade é a massa sobre a densidade eu tirei daí da questão, que é 0,7. A massa eu aqui ainda não conheço, né? Mas o volume eu conheço, que eu calculei o volume dessa caixa. Então a massa saiu com 1,26 vezes 10 a menos 1 kg. A massa do objeto, assinalei aqui. Ele pediu a massa do objeto, está aqui a massa do objeto. Aqui é o volume do objeto, né? E assim eu resolvi essa questão. Só tem aqui ele não pede, aqui eu calculei foi o peso da água deslocada, mas ele não quer o peso. Então eu tenho que fazer uma ressalva aqui, ó. Determine a massa da água deslocada. Ah, mas como a massa e o peso é a mesma coisa. Por quê? Porque a densidade da água é 1. Então o que tiver de massa tem de peso, 1 litro, 1 quilo, etc. Então realmente está correto. Eu dei uma pisada na bola aqui. O empuxo é o peso, e como no caso da água a densidade é 1, o que é de peso é de massa. Então está respondido as 3 questões. Eu calculei o empuxo, encontrei o peso do volume deslocado, que também é massa. Considerei que a densidade da caixa é 70%, é 0,7 metros, é 0,7 kg por metro, então achei a massa, que é 1,26 vezes 10 a menos 1. Né? O volume eu tinha calculado, matei a questão, né? A densidade, a massa específica eu tirei dessa relação. O peso vai ser a massa específica vezes a gravidade vezes o volume.
peso é massa vezes G. Cancelei os dois Gs, né? Porque é uma constante, não faz diferença. Daí isolei o valor da densidade, da massa específica, quer dizer, tá? E já tinha o valor da massa, que é esse valor aqui, 1,26 vezes 10 a menos 1, né? Que eu tinha calculado aqui no item B, aqui atrás. Joguei para cá e encontrei a massa específica. Vamos para a próxima questão. Aqui é a última questão, né? Ele fala de uma esfera que é oca e que tem raio interno 8 e raio externo 9. Flutua com metade do volume submerso em um líquido de massa específica, tá aqui a massa específica do líquido, ele não diz que líquido que é. E ele pergunta qual é a massa da esfera, né? Como foi dito, eu anotei aqui umas observações, que a esfera flutua com metade do seu volume submerso. Entendemos que sua densidade é de 0,5, 50% da esfera flutua, ou seja, ela tem metade da densidade do líquido que ela está submersa. Metade submersa, metade emersa, então a densidade dela em relação ao líquido é 50%. Né? Aí eu coloquei aqui os dados, raio externo, raio interno, a densidade, que é 0,5, a massa específica, que é 18, e ele quer a massa, na letra A, ele pergunta qual é a massa da esfera, né? Então a massa da esfera, eu peguei dessa relaçãozinha aqui, ó, densidade é massa sobre volume. Eu já tenho a densidade, já tenho o volume da esfera. O volume da esfera eu calculei aqui, ó. Onde foi que eu calculei? Aqui, ó. O volume é 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo, né? Então o volume eu peguei o raio maior, para pegar o volume, que é o espaço que ela ocupa. Então, achei o volume de 3,054. Esse é o volume da minha esfera. E aqui também achei o volume interno, externo e interno. Eu vou tirar a massa, né, que é a casca da oca. Então, como ele pede aqui a massa da esfera, eu coloquei densidade da massa vezes volume, massa densidade vezes volume, então a massa da esfera vai ser a densidade multiplicado pelo volume aqui maior, né, que é o volume que ele ocupa esse espaço. Então a massa da esfera vai ser isso aqui, 1,54. Essa é a massa externa. Aí eu calculei a massa interna, fiz o mesmo cálculo de externo e interno, tá? Então eu tenho duas massas, a massa externa, que ela ocupa externamente, mais a massa interna. Como é oca, calculamos a massa considerando a diferença de volume. Aí eu peguei a variação, porque é só uma casca, né, oca, então eu peguei o volume maior menos o menor e encontrei essa diferença de 4,54. Essa é a massa da esfera oca. Já que a esfera é oca, a massa é só uma casca. Então eu pego o volume maior, eu pego a massa considerando o maior raio, depois a massa considerando o menor, somando o outro, vai sobrar a casca, né, que é o que eu quero. É isso aqui. Entendi dessa forma. Aqui ele faz outra pergunta. Calcule a massa específica. Então a massa específica da minha esfera eu calculei assim, ó. A massa específica do material, não, qual é a massa específica do material que é feito a esfera? Aí eu coloquei da outra relação que eu peguei anteriormente, que a massa específica vai ser a massa da esfera dividido pelo seu volume, né? O volume da esfera, eu calculei a massa específica, esse 4,54, que é a massa da esfera, dividido pelo volume da esfera, que é 9, só um minutinho. Sei que eu peguei esse volume. Tá aqui. O volume é o seguinte, existem dois volumes, porque tem dois raios, né? Então o volume externo menos o volume interno. O volume externo é 3,054. Eu calculei bem aqui, ó. Os dois volumes estão aqui, ó. E o volume interno é 2,145. Um menos o outro é o volume que eu considero, né? Porque ela é oca, eu preciso levar em conta o vazio que ela tem. Então o volume que ela vai ocupar vai ser
o volume da casca, né? Aí eu peguei o volume externo, mesmo volume, achei o volume que me interessava, né? Coloquei ele aqui embaixo, dividi e achei a massa específica, né? A massa da casca dividida pelo volume que a casca ocupa. Essa é a massa específica da esfera oca. E assim eu finalizo essa atividade.